Eu já vou começar essa live falando das perdas que eu já tive por não conhecer desses perfis. É, é, não somente perdas de relacionamentos interpessoais, mas perdas também financeiras. Uma das coisas que eu comecei a preocupar se eu estava fazendo alguma coisa de errado, contar aqui uma experiência para vocês, foi quando eu tive uma sociedade com o meu irmão, e quando o meu irmão ele chegou para mim e falou que não dava mais para nós continuarmos na caminhada. Isso mexeu muito comigo, porque já fazia muito tempo que nós estávamos aí, né, empreendendo, e aí eu já comecei a perceber que eu precisava desenvolver algumas habilidades, eu precisava fazer algo diferente, porque da forma que eu estava fazendo, eu estava tendo resultados financeiros, mas em questão de relacionamentos interpessoais, eu estava tendo dificuldades. E também no meu relacionamento conjugal mesmo, uma das coisas que a minha esposa sempre pontuava é que eu era uma pessoa totalmente egocêntrica, uma pessoa que focava mais nos meus objetivos e esquecia as pessoas que estavam ao meu redor. Então, eu creio, né, que não somente eu, mas muitas pessoas já tiveram aí essas inexperiências de, às vezes, perder uma amizade sem saber o porquê, ou às vezes perder uma promoção no trabalho, ou você ir em direção de um objetivo e ser travado por algum motivo. Pode estar relacionado totalmente ao seu perfil comportamental. E hoje você vai estar aí, né, aprendendo um pouquinho sobre o que é esses perfis comportamentais. Meu nome é William Souza, eu sou business coach, ajudo pessoas a abrirem o seu primeiro negócio. Muito interessante sobre essa jornada que nós temos, né? Essa experiência que nós temos ao longo da vida, porque isso agrega muito as nossas habilidades, agrega muito a forma de nós vermos as coisas, e já convido você a fazer uma breve reflexão aí de como andam os seus resultados, como está a sua vida, como você está levando as coisas que você faz. Será que você tem pensado sobre os seus resultados? Será que você tem planejado, né, o seu crescimento? Planejado? Você tem costume de planejar as ações que você vai fazer? E uma das coisas que você sempre tem que se atentar, se atente a isso. Todas as coisas que você precisa já estão aqui. Se você ainda não tem, pode ser por falta de conhecimento que você precisa desenvolver, alguma habilidade que você precisa desenvolver aí. E não é somente você desenvolver habilidades, é você saber qual o tipo de perfil comportamental que você tem e quais são as coisas que identifica com você. A mesma coisa, várias pessoas podem ver de forma diferente, baseado no perfil comportamental que ela tem. Falar sobre os 4 perfis comportamentais. Olha, basicamente você dividir a humanidade, você faça essa divisão em 2 grupos. E cada um desses grupos, eles subdividem também mais em 2 grupos. Então, são 4, tipicamente falando, estilos de comportamentos. E isso é universal. Você vai começar a perceber aqui que em todos os lugares que você está, sempre tem os 4 estilos comportamentais. E cada pessoa, ela recebe uma informação de uma forma. Cada pessoa, ela reage de uma forma. Então, eu quero já deixar aqui, dar boas-vindas para você. Quando você divide os 2 grupos, você pega aqui o meu lado esquerdo, do seu lado aí vai ser o lado direito, e vamos deixar do lado oposto aqui um pouquinho de molho. Vamos estar falando só de um lado de grupos que são os falantes. Esse grupo ele vai se dividir em 2 categorias.
Os falantes, eles usam a comunicação para se relacionar com as pessoas que estão à sua volta. Assim, você já percebeu aquela pessoa que todo lugar que ela chega, todo lugar que ela chega, ela tem que cumprimentar todo mundo, ela é, assim, uma pessoa que vive fazendo piadas, e nós vamos falar de outro perfil comportamental que detesta isso. Essa pessoa pode estar caindo chuva de canivete, e ela arruma uma piada para estar fazendo com aquela situação que está acontecendo ali. Essa pessoa, nós vamos falar, né, que o estilo comportamental dela é assim. Por quê? Essa é a forma dela ver o mundo, essa é a forma dela se impor no mundo, e as pessoas precisam desse tipo de comportamento nas suas ações diárias. Que quando falta essa pessoa, o lugar fica muito formal, é aquele lugar tudo quietinho, tudo na etiqueta. Aí vem o falante, que é o influenciador, que chega para bagunçar o corê, chega para trazer alegria para o ambiente, chega para fazer a diferença. Você já começa aí a imaginar, né, as pessoas que estão à sua volta, esse tipo de pessoa, que em todo tempo ele está bem disposto, em todo tempo ele é otimista até no extremo, em todo tempo ele está buscando formas de se relacionar com as pessoas que estão à sua volta, ele busca muito a aprovação, ele busca muito a aceitação de todos aqueles que, se ele não obter esse resultado, ele começa a entrar numa neura consigo mesmo, e as pessoas não gostam dele. E aí é onde muitas pessoas que têm esse estilo comportamental, quando ele não é bem aceito no meio em qual ele está inserido, quando ele não é ouvido, quando as ideias dele, as pessoas não acatam, ela começa a se isolar e às vezes pode até levar para outras coisas mais extremas mesmo. Então, assim, o primeiro perfil comportamental que eu quero estar falando com você é o influenciador. Essa pessoa vai usar da forma de comunicar-se para se relacionar com o mundo à sua volta, mas o tempo todo ele vai estar articulando as pessoas para ir em uma determinada direção ou fazer algum tipo de atividade. Essa pessoa, ela tem um grande diferencial, porque ela faz amizade com todo mundo. Se ela estiver na fila do banco, ela quer conversar com a pessoa que ela nem nunca viu. E assim, além dela conversar com essa pessoa estranha, ela já sai contando a vida dela, já abrindo os 4 cantos, falando das suas experiências, e parece que, assim, a pessoa que está conversando com ela tem anos que eles se conhecem. Por quê? Essa é a forma dele lidar com qualquer situação que está à sua volta. Agora, quais que são os pontos fortes que você vai estar aí identificando os influenciadores? Eles são carismáticos, eles são confiantes, eles são encantadores, eles são muito persuasivos naquilo que eles querem, eles usam muito argumento para conseguir aquilo que eles querem. E qual que é o medo dos influentes? O medo que ele tem é de perder a aceitação social. Esse é o medo dos influentes. Que quando tudo que ele faz para interagir com as pessoas que estão à sua volta. Quando ele não consegue fazer isso, ele começa a receber que as pessoas não estão gostando dele. Então, ele tem muito medo de perder essa aceitação social. E outra coisa que você pode fazer para estar dando muito bem com os influentes, que é muito interessante você estar sabendo como cada um se comporta, para você também ter um relacionamento melhor com as pessoas que estão à sua volta. Para você também poder se comunicar melhor, porque todas as pessoas, da forma que elas se comunicam com o mundo, elas
tem uma grande aceitação com as pessoas que estão à sua volta se as outras pessoas retribuir a ela aquilo que ela está fazendo. Então, para você ter um bom relacionamento com os influentes, elogie ele. Ouça as ideias que ele tem. Às vezes, não necessariamente você nem precisa acatar tudo que ele fala, mas pelo menos dê a ele a oportunidade dele expor as suas ideias, porque são pessoas completamente criativas, são pessoas assim que conseguem ver solução em problemas, mas uma das coisas que elas irão fazer é, através da diversão, solucionar algum problema. Através da descontração, ela vai buscar formas de socializar entre todos, mas não quer dizer que ele leva tudo à brincadeira. Essa é a forma dele ver o mundo, ou dela ver o mundo. E aí, nós estamos aqui, não esqueça que nós estamos no primeiro grupo, que nós dividimos em dois, nós estamos no primeiro grupo, que esse grupo, eles são o grupo dos falantes. A segunda pessoa desse primeiro grupo, né, é o dominante. Ele usa a comunicação para se relacionar, mas a forma que ele se comunica já é oposta do influenciador. Ele é uma pessoa muito objetiva. Ela não fica conversando por conversar. Todas as coisas que ela faz, ela está com um objetivo bem traçado, e são situações que, assim, sabe aquelas pessoas que são ignorantes, aquelas pessoas que a todo momento que você conversa com ela, ela está mandando você fazer alguma coisa. Ela está dando pitaco ou tem que ser acatado da forma que ela colocou. E se você não fizer daquela forma, ela fica com raiva, ela briga. Às vezes, né, as pessoas interpretam esse tipo de comportamento muito errado, porque elas chamam essas pessoas de grossa, elas chamam essas pessoas de egoísta, chamam essas pessoas de insensível. Por quê? Ele é voltado para tarefas, ele não é voltado para pessoas. Então, ele não vê as coisas com sentimento, ele vê as coisas com razão. Todas as coisas, elas têm que ser executadas e, além de ser executada, tem que ser executada de forma rápida. Não pode demorar. Se você está conversando com um dominante, por exemplo, e você começa a contar uma história para ele, ele fica não sei se você já teve essa experiência, de começar a contar a história, ele já começar a, tipo, fazer caras e bocas, e aí depois ele, resume, o que você quer chegar? Qual a conclusão que você quer chegar com essa história? O que você quer? Aquelas pessoas que são totalmente diretas? Pois é, esse é o estilo dominante. É a forma que ela usa para lidar com o mundo. Não quer dizer que ela está errada. Por quê? Essas pessoas são extremamente importantes no meio, né, onde nós convivemos, para trazer todos para um objetivo, para trazer todos para executar aí aquilo que precisa ser executado. Por quê? Enquanto o influente ele quer brincar e socializar o tempo todo, às vezes o influente ele pode perder o foco do porquê ele está ali. Agora, o dominante ele não perde o foco, porque o tempo todo ele está pensando na meta, ele está pensando no resultado que ele tem que construir. Ele está pensando na forma que ele tem que lidar, às vezes, né, a resposta que ele tem que dar para o superior ou a resposta que ele tem que dar para si mesmo. Vamos colocar que ele determinou uma meta. Ele é um empreendedor e ele tem alguns funcionários e ele determinou uma meta que até o final do mês ele vai atingir X de faturamento. Ele vai colocar os funcionários doidos para estar concluindo com essa meta. Por quê? Ele não vai estar pensando no funcionário dele que chegou para trabalhar e às vezes esse funcionário não teve um final de semana muito legal. Às vezes esse funcionário teve alguma inexperiência em casa e chega meio desmotivado. Esse dominante, ele não quer saber disso, ele quer saber do objetivo.
E aí ele vai chegar para esse funcionário e não vai querer ouvi-lo e vai simplesmente falar assim, ó, a sua função é essa e você tem que fazer aquilo que eu mando. Por quê? Ele usa dessa autoridade para chegar nos objetivos que ele quer. Então, assim, quando você começa a entender essas coisas, entender os comportamentos, você passa a se dar melhor em tudo aquilo que você faz. Por quê? Se você está no seu trabalho, por exemplo, e você identifica que o seu superior ele é dominante, ele não quer saber de historinhas. Se ele falou com você para fazer uma coisa, seja rápido e só dê a resposta daquilo que ele perguntou. Não faça rodeios. Se você chegou atrasado no trabalho, não conte a história do porquê que você chegou atrasado no trabalho. Ele não quer saber disso. Você simplesmente tem que aceitar que você chegou atrasado, pede desculpas e vai para trabalhar. Não fica arrumando desculpas. Por quê? A desculpa que você dá coloca ele mais nervoso do que ele já está. Porque ele não quer saber de histórias, ele quer saber do resultado. Ele está te vendo por aquilo que você faz, ele não está te vendo por aquilo que você fala. Então, esses dois que eu acabei de falar, do grupo dos falantes, esses dois tipos de comportamento, que são os influentes e os dominantes, eles usam a comunicação, mas a ação deles são diferentes, porque os objetivos deles são diferentes. Enquanto o influente, o objetivo dele é socializar com todas as pessoas que estão à sua volta e ser aceito, o objetivo do dominante é de executar as tarefas que precisam ser executadas, porque o medo dele é de fracassar naquilo que ele está fazendo. É por isso que ele é direto, é por isso que ele quer que as coisas sejam resolvidas de forma rápida, de forma ágil, porque a forma que ele interpreta que as pessoas gostam dele é pelo resultado que ele gera. Então, ele vai focar nisso. Agora, para você entender um pouco melhor, os influentes, para você detectar, né, e assimilar o tipo de pessoa que é influente, é só você ver o Silvio Santos. Você já reparou o Silvio Santos que o tempo todo ele está ali fazendo a apresentação do programa dele, ele está ali com o objetivo, que é claro, ele também é empresário, e ele está o tempo todo brincando com a plateia, ele está o tempo todo dando oportunidade para outras pessoas interagirem no programa dele, ele está o tempo todo buscando se socializar. Você já reparou que até lá as pegadinhas que ele coloca, né, para ser visualizado, são coisas para descontrair. Olha para você ver que interessante. Silvio Santos é um grande influenciador e é uma pessoa totalmente persuasiva. Você já viu como é que o Neymar, jogador de futebol, ele é aceito em todos os clubes que ele passa? Você já reparou o quanto ele gosta de brincar em campo? Mesmo jogando futebol, as gracinhas que ele faz com a bola, que tudo aquilo ali que ele está fazendo é uma forma de ele se apresentar para aquelas pessoas que estão o assistindo e essas pessoas gostarem dele. Então, tudo que ele faz é para ser aceito. Então, é um ótimo exemplo de pessoa aí que está no nosso cotidiano para você entender de quem eu estou falando sobre os influenciadores. E outra pessoa, vamos aí, um ícone, né, que foi muito reconhecido mundialmente, Barack Obama, o último presidente dos Estados Unidos. É uma pessoa totalmente influente. Pode ver os discursos dele, você que entende um pouco do inglês, se não entender, coloca lá as legendas, né, no YouTube, você vai começar a ver que todo o início de fala dele é uma forma persuasiva, mas de uma habilidade extrema de envolver a plateia. Ele não dá um discurso ele não fala palavras por falar, ele coloca emoção naquilo que ele está falando. Então, é uma pessoa que vem ao mundo para se comunicar e usa esse poder de persuasão para ser aceito diante de todas as pessoas que estão à sua volta. Agora, para você que, como eu sou cristão, um personagem bíblico que você vai perceber que usa comunicação e é muito persuasivo,
Arão, que é irmão de Moisés, que, no entanto, ele é o porta-voz de Moisés em todo o ministério de Moisés, e Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Começa a perceber o decorrer da história, como ele se portava, como ele persuadia as pessoas para conquistar aquilo que ele queria e quais foram os resultados que essas pessoas tiveram. Agora, vamos pensar um pouquinho nas pessoas que são diretas, as pessoas que são visionárias, as pessoas que são objetivas, as pessoas que são desbravadores. É aquela pessoa que, literalmente, do nada, ela sai e ela coloca na cabeça, eu vou resolver isso. Ela não volta para casa enquanto ela não resolve, que é o caso dominante. Quem são essas pessoas que estão aí no nosso cotidiano? Salomão. Não sei se você já observou, Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos hoje, você já observou o quanto ele é direto? Não sei se você acompanhou as eleições, né, que ele estava concorrendo contra aquela mulher, os discursos dele eram totalmente direto e totalmente agressivo. É uma pessoa que ela entra no palco e ela sabe muito bem o que ela tem que fazer e ela não meça as palavras. Ela é totalmente categórico naquilo que ela quer e, assim, ele não faz caras e bocas. É uma pessoa que preza muito por resultado. Outra pessoa, Roberto Justus. Não sei se você já teve a oportunidade de acompanhar o programa do Roberto Justus. Você já percebeu, quando ele está contratando as pessoas, as perguntas que ele faz para aquelas pessoas, os trainees que estão aí almejando uma parceria com ele, você já viu as atividades que ele dá, quando a pessoa tem que prestar conta ali, se a pessoa não alcançou o resultado que precisava ser alcançado. Como ele é direto, ele não quer saber de historinha. Ele deu uma missão e tem que ser cumprida. Os dominantes é missão dada, missão cumprida. E qual que é o medo dos dominantes? É de perder o poder e a autoridade. É por isso que elas prezam muito pelo resultado. Por quê? Se elas dão resultados, elas irão sempre permanecer no poder. Os dominantes, o que satisfaz ele é estar no controle, é estar em evidência. Agora nós vamos partir para o outro grupo de pessoas, que são as pessoas que ouvem. O primeiro grupo são as pessoas que falam. O segundo grupo são as pessoas que ouvem. Mas esse grupo também, eles subdividem em duas categorias. A primeira categoria dos ouvintes são aquelas pessoas totalmente pacientes, aquelas pessoas que está escrito assim na testa dela, desabafe comigo. Aquelas pessoas que são totalmente leais e bons conselheiros. Se você tiver aí algum problema, né, e precisa de alguém para desabafar, precisa de alguém para conversar, essas pessoas são excelentes ouvintes e também ótimos conselheiros. E ela usa essa habilidade que ela tem, ela usa para se relacionar com o mundo. Então, são pessoas totalmente que o tempo todo está servindo, o tempo todo ela está em evidência no sentido de servir, no sentido de estar te ouvindo para depois, através da demanda que você traz, ela traz uma resposta. Através daquilo que você fala para ela, ela te dá um conselho. Sempre quando você precisa dela, ela está ali para te servir. Ela, às vezes, deixa de fazer algo que é de responsabilidade dela para ajudar você e fazer com que você tenha o seu resultado. A satisfação dessa primeira pessoa, né, dos ouvintes, a satisfação dela é te ver bem. A satisfação dela é poder falar para você, conte comigo. E quais são as habilidades que essas pessoas têm? Elas são totalmente compreensivas. Você já reparou que enquanto o dominante ele é totalmente grosseiro, ele não gosta de rodeios, essa pessoa que é o estável, ela é paciente. Se você quiser contar a história para ela durante 10 horas, às 10 horas ela irá te ouvir. Se você quiser pedir ela uma ajuda,
se ela se comprometeu com você que vai te ajudar, pode ter um outro compromisso para ela, mas ela não vai descumprir com aquilo que ela combinou com você, porque ela preza pela lealdade. Se ela te deu a palavra, ela vai cumprir. E ela é totalmente metódica. Ela gosta das coisas planejadas. Ela gosta das coisas previsíveis. Ela te ajuda. Mas não chegue para ela de supetão e já chega com demandas. Quando você faz um planejamento, avisa ela com antecedência que você precisa da ajuda dela, avisa ela com antecedência sobre as coisas que irá acontecer, essas pessoas amam isso, porque elas gostam de previsibilidade. Elas não gostam de aventura. Enquanto o D, que são os dominantes, o I, que são os influentes, eles gostam de desafios e eles não precisam de respostas para colocar uma coisa para funcionar, o S não é assim, não. Se você não trouxer para ele algo plausível, ele não gosta de ficar enfiando em barca furada, não. E é por isso que é importante você ter esses conhecimentos, porque quando você identifica esse tipo de perfil, não adianta você chegar para ele tentando enrolar ele, que você não vai enrolar ele. Que o I, ele tem essa habilidade de levar as pessoas na conversa. O S não gosta disso, ele até ouve, analisa, mas ele olha se está dentro do planejamento dele. E se você consegue respeitar, né, essas qualidades do S, você vai ter um ótimo relacionamento com ela. Por que eu estou falando isso? Olha, eu já tive muitos problemas familiares e tive muitos problemas também na minha área conjugal, porque a minha esposa tem um perfil totalmente diferente do meu e eu constantemente colocava ela doida, ou então colocava os meus irmãos doidos, ou eu colocava as pessoas que estavam à minha volta doidas. Por quê? Eu sou essa pessoa de agitação, eu sou essa pessoa de estar envolvido, de estar se relacionando, fazendo multitarefas ao mesmo tempo. O estável, ele não gosta disso. O estável, ele gosta de fazer uma coisa de cada vez. Ele não gosta de envolver em 3, 4 atividades. É uma coisa de cada vez. Qual que é o medo do estável? Por que ele é do jeito que ele é? Porque ele tem medo de perder a segurança. Ele tem que estar no controle, por quê? Ele preza pela segurança. Ele não gosta de fazer mudanças repentinas. Ele não gosta de que a pessoa traz uma ideia e de imediato coloca essa ideia em prática. Ela gosta de martirizar. Ela gosta de entender para depois ir galgueando passo a passo no caminho aí. Esses conformes, né? Esses conformes, quais são as pessoas que estão à nossa volta que nos mostra sobre essas atitudes? Quais são as pessoas que trazem esse conforto? Porque você estar junto com os conformes é você estar confortável, é você estar aí, né? Sempre acolhido, sempre bem recebido. Quando você está na casa dos conformes, eles são aquelas pessoas que se sentem bem estar te servindo. Elas se sentem bem de poder te ouvir para trazer para você, né, o resultado que você espera, porque elas são analíticas, elas são observadoras, elas são aquelas pessoas que trazem algo, né, para você ter confiança que aquilo que ela está falando vai dar certo, que aquilo que ela está falando, ela já experimentou e através da experiência dela, você pode confiar nela. As pessoas que traz essa conformidade, Bill Gates, que é o gênio aí da informática, são pessoas assim que são totalmente metódicas e aquilo que elas querem, elas fazem no passo a passo. Comece a observar a história de Bill Gates. Para quem é cristão, Lucas e Maria, comece a observar a forma que Lucas conta uma história.
os detalhes que ele traz no Evangelho sobre a vida de Jesus. Como Maria era acolhedora de todas as pessoas que estavam à sua volta. Quando você estuda sobre Albert Einstein, você começa a ver as teorias dele toda metódica. Então, os conformes, eles são essas pessoas que gostam de previsibilidade e método para fazer as coisas. Eles não fazem as coisas de qualquer jeito. E essa pessoa, ela usa o ouvido para se relacionar. E elas gostam de ouvir os problemas para ajudar a solucionar esses problemas. E nós vamos estar falando do outro grupo de pessoas também que usa o ouvido para se relacionar, mas é um pouco parecido com o dominante. Ela ouve todas as histórias, para estar, né, se atentando aos detalhes, colhendo as informações, para a partir daí ela achar uma solução. É uma pessoa que todas as coisas que ela faz, ela está observando. Todas as coisas todo meio que ela convive, ela está usando aí a observação, e é aquela pessoa que, assim, não é de falar muito, mas quando fala aquilo que todo mundo precisa ouvir, que ela é totalmente direta e totalmente detalhista, ela é voltada aos detalhes. Ela não se perde diante de qualquer coisa. Se você está conversando, vamos colocar, tem um grupo de pessoas aqui conversando, ela o tempo todo não gosta de ficar opinando. Ela fica só analisando. Um fala, ela ouve, outro fala, ela fica escutando, porque quando chega a vez dela falar, ela já fez um apanhado de 360 graus, já colocou certinho o que precisa fazer na mente dela, e aí, aquilo que as pessoas estão usando, né? 30 minutos para falar e trazer para as outras pessoas o entendimento, ela em 5 minutos faz uma síntese, todo mundo compreende e todo mundo pode executar aquilo que ela falou, que vai dar certo. Por quê? A forma que ela se comunica com todas as pessoas é usando o ouvido, mas aquilo que ela ouve, ela não está ouvindo para estar te aconselhando. Ela não está ouvindo para estar te servindo, abrindo mão dos afazeres dela para te servir. Ela está te ouvindo para ter detalhes do que você está falando, para ter levantamento de informações, para, através desse levantamento de informações, aí ela traz uma solução. Por quê? Ela é voltada também para resultados. Ela é voltada para tarefas. Ela não é voltada para relacionamentos interpessoais. São aquelas pessoas que, assim, parece que ela é antissocial. Todas as pessoas que a conhecem, né, falam assim, nossa, fulano não gosta muito de pessoas, não. Fulano é curto e grosso. Fulano não tem tapa na língua, não. Por quê? Ela não passa a mão na cabeça de ninguém. Não passa a mão na cabeça de ninguém. Ela simplesmente fala aquilo que precisa ser dito. Ela não faz rodeio. Se ela tiver que virar para você e falar assim, você está errado e você tem que consertar, é isso que ela vai te falar. Agora, enquanto os conformes, ela vai ter todo um jeitinho, falar, ô fulano, você teve esse resultado, analise como é que foi o resultado. Você gostou ou você não gostou? Ela vai fazer você ter reflexões para você mesmo chegar em uma conclusão que você errou. Agora, os Cs, que são os conformes, o estável que é assim, o estável é totalmente amigável. Os conformes é direto. Você errou, você precisa reaver isso que você fez e você tem que pedir desculpas. Ah, mas não tem mais nem menos. Se você chegou, vamos colocar um pai e uma mãe aí, que chegou com um objeto que não é dele. Aonde você arrumou esse objeto? Ah, o amiguinho me deu. Você vai devolver, porque não é seu. Ah, mas ele me deu. Não é seu. Vai e devolva. O menino toma aquele baque, fica assustado, porque não faz rodeio. Certo é certo. É aquela pessoa criteriosa ao extremo.
criteriosa até demais. Mas por que que essas pessoas são importantes no nosso convívio? Elas conseguem ver detalhes que nós não vemos. Elas conseguem perceber coisas que o influente e o dominante, por exemplo, não enxerga. Porque o influente e o dominante, como eles são voltados para tarefas, o dominante é voltado para tarefas, ele está focado nas metas. E aí ele não percebe o quantos detalhes à sua volta está fazendo com que ele seja vulnerável, com que ele seja pego de surpresa. Agora, os conformes, ele também é voltado para tarefas, mas ele não usa a comunicação para se relacionar. Ele usa a observação para trazer soluções para as coisas que estão à sua volta. Por isso que essas pessoas, elas são de extrema importância de estar no nosso meio. Toda empresa que é bem-sucedida, toda empresa que tem resultados bons, você pode ter certeza que tem os 4 perfis comportamentais nos lugares certos. Essas pessoas conseguiram montar equipes, a maioria dessas pessoas, das empresas que são grandes, as empresas que têm um porte maior, elas gastam muito dinheiro para contratar as pessoas certas, porque elas sabem disso. Elas sabem que precisa ter cada um no seu departamento, elas sabem que precisa ter cada um fazendo a função correta. Então, para você que quer ter bons relacionamentos, aprenda a identificar primeiro com quem que você está conversando. Se você está conversando com conforme, que é a pessoa totalmente cheia de detalhes, traga para ela todos os detalhes possíveis, que ela gosta disso. Ela não gosta de ser pega de surpresa, também. Ela gosta de todos os detalhes. Se você está conversando com um estável, você tem que ser amigável, você tem que ser sociável, e você pode contar as suas histórias que ela ama. Agora, enquanto o influente também gosta de ser sociável, mas ele gosta de contar as histórias dele. Você pode ver que ele interrompe o tempo todo a outra pessoa que está falando, porque ele quer falar, é ele que quer falar, ele gosta de contar as histórias dele. O dominante já é a pessoa que não quer lenga-lenga, ela quer resultado, ela quer ter objetivo em tudo que ela faz. Agora vamos imaginar aqui uma história, você vai para uma lanchonete, você chega numa lanchonete e a lanchonete está cheia e o atendente vira para você e fala assim, com 10 minutos eu te entrego o sanduíche, você foi ali para matar a sua fome. E aí, o dominante, ele vai ficar olhando o relógio, por quê? Falou 10 minutos. Depois de 10 minutos, ele vai reclamar o tempo todo. Mas essa pessoa, ele falou 10 minutos, o Instagram acabou de encerrar a live aqui, ele falou 10 minutos, mas ele está ali o tempo todo, e esses 10 minutos passou, e ele fica perturbado, porque não chegou o sanduíche dele. Agora, o I, que é o influenciador, ele está socializando com todo mundo, então ele não acha problema nenhum. O F, ele vai estar ouvindo todo mundo e acolhendo todo mundo, ele não vai achar nada de errado nisso. Agora, o conforme, ele vai estar observando tudo, como o atendente está vestido, como o ambiente foi preparado, como as coisas que estão acontecendo à volta dela, se está confusão, se não está. Essas pessoas que são conformes são totalmente criteriosas para tudo aquilo que ela faz. Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que você aprenda aí a ser um bom observador das pessoas que estão à sua volta e seja uma pessoa que comunique baseado no estilo comportamental daquela outra pessoa que está à sua volta. E, com certeza, o seu resultado aí vai ser melhor. Beleza? Nós vamos ficando por aqui. Eu sou o William Souza e ajudo pessoas a abrir o seu primeiro negócio baseado nas suas habilidades, nos seus talentos e vendo as oportunidades que estão aí ao seu redor.